Olá, e hoje vamos tratar no programa Consumo em Pauta sobre notificação de dívidas. A prática do envio dessa notificação por canal online já é uma realidade. Mas será que ela é permitida por lei? E o que significa na vida financeira do consumidor inadimplente essa notificação? E ainda, quais devem ser as atitudes dele ao receber uma notificação? Tudo isso será explorado no bate-papo que vamos ter com Marina Freire. Ela é advogada, especialista em direito do consumidor do escritório Martorelli Advogados. Ela já está aqui com a gente online. Marina, seja muito bem-vinda ao programa Consumo em Pauta. Muito obrigada por ter atendido o nosso pedido, o nosso convite. Boa tarde, Ângela. Eu que agradeço também pelo convite para participar desse programa do consumidor. Tenho certeza que é uma pauta muito interessante e muito conveniente também para todos os consumidores. Ótimo. E aí, então vamos começar. O que é uma notificação de dívida? E quais são os canais mais comuns que elas são enviadas, que ela pode ser enviada ao consumidor ou que estão utilizando para comunicar ao consumidor? Certo. Então, nós sabemos que no nosso dia a dia acabamos fazendo diversas compras, assumimos compromissos financeiros também de diversas naturezas. E quando o prazo de pagamento para esses compromissos ele é decorrido sem que tenha de fato aquele pagamento, é quando ocorre uma inadimplência. E atualmente aqui no nosso sistema nós temos diversos birôs de crédito, que é como se chama, que são essas instituições que dão conta de armazenar os dados desses consumidores inadimplentes. Então, a partir dessa inadimplência, pode ser que seja gerada uma negativação, que é justamente o ato de informar nesses birôs de crédito que aquele consumidor, infelizmente, ficou inadimplente, ou seja, ele não pagou aquela dívida ou aquele compromisso dentro do prazo estipulado. Então, é isso que a gente tem por negativação. Agora, o passo a passo disso é a empresa que é a credora informa os birôs de crédito, e aí só para a gente ilustrar, os birôs de crédito seriam a Boa Vista, Serasa, o SPC e a CUD, Isso. né? Acho que são esses quatro, né, que a gente tem. Correto. Então, a empresa credora comunica esses birôs de crédito sobre essa inadimplência, sobre o não pagamento, e cabe ao birô de crédito avisar o consumidor de que o nome dele pode entrar numa lista negativa de crédito. É assim que funciona? Correto. É exatamente assim que funciona. E é, inclusive, uma dúvida comum, né? Então, muitas pessoas acabam achando que o birô de crédito, ele que vai fazer essa inclusão da dívida. Mas, na verdade, o passo inicial é o credor, que vai entrar em contato com o birô de crédito e informar, olha, esse consumidor está inadimplente da dívida tal, informar os dados da dívida, a data de vencimento e etc., contrato, e aí sim, a partir daquele pedido de inclusão, os birôs de crédito vão redigir a comunicação ao consumidor de que o credor solicitou essa inclusão de negativação no nome dele. E geralmente nessas cartas, geralmente não, é obrigatório que nessa carta tenha um prazo que vai variar. O Código de Defesa do Consumidor, ele não fala exatamente o prazo que tem que ser dado para que o consumidor possa, se quiser, regularizar essa dívida. Então, a depender do birô de crédito, dos termos e etc., vai ter um prazo que o consumidor vai ser informado. Olha, o credor pediu essa negativação, mas você tem tantos dias, 10, 15, 20, para regularizar essa dívida antes do seu nome ser de fato negativado. Então, ele tem também essa oportunidade. E aí sim é feita a comunicação. Se passado esse prazo, o credor não informar para os birôs de crédito que houve a adimplência, aí sim vai ter a negativação em relação a essa dívida.
Ou seja, é uma última oportunidade para o consumidor inadimplente resolver essa pendência. Aí você falou de prazo, que não existe um prazo definido para o birô de crédito, que o birô de crédito comunica nessa notificação que ele tem para acertar lá. E a empresa tem um prazo após o vencimento da dívida para encaminhar isso para um birô de crédito, ou isso depende dela também? Isso, assim, no nosso ordenamento jurídico hoje não tem uma determinação por lei de que a partir de tantos dias de inadimplência, o credor pode solicitar essa negativação. Em tese, o consumidor tem até a data do vencimento, então, passado o vencimento, pode acontecer a qualquer momento. Então, pode ser que seja negativado depois de 5, 10, 15, 30 dias. De fato, não existe essa determinação judicial do dia específico. O que a gente tem é determinação de tempo para retirada após pagamento. De Uhum. fato, existe. Eu até separei aqui a súmula direitinho para a gente falar depois. Ou seja, se o credor quiser, no dia seguinte ao vencimento da dívida, ele já pode fazer isso, comunicar o birô Exato, de crédito que aquela dívida está inadimplente, né? Ele faz essa, exatamente. e aí o birô comunica ao consumidor que aquela dívida está em aberto, não foi paga. E aí, qual é esse canal? Eu me lembro que algumas matérias que eu tinha feito já, que o principal canal era por uma carta via correio. Mas como a gente está vivendo no mundo virtual aí, acredito que isso tenha mudado Exatamente. completamente. Hoje, o canal virtual é realmente o mais utilizado, e dentro desse canal virtual, qual é o mais utilizado? Porque a gente tem e-mail, a gente tem WhatsApp, a gente tem serviço de mensagem. Isso. Qual que é o mais utilizado? Então, é muito importante, inclusive, a sua fala de que é o mundo que a gente vive hoje, né? Principalmente pós-pandemia, que tudo acabou virando virtual, né? Hum. Então, assim, o Código de Defesa do Consumidor, ele apenas prescreve que a comunicação deve ser escrita e com antecedência à disponibilização daquela negativação. E isso está no artigo 43 do CDC. Então, por escrito, entende-se que não pode ser falado, ele tem que ser escrito. E por escrito, pode ser feita a comunicação via carta, que é aquela clássica comunicação, mas também hoje em dia se admitem as comunicações via SMS e via e-mail. Porque aquele consumidor, ele vai ter certamente um cadastro nos birôs de crédito e cadastro com informações perante os credores. Então, ele mostra que ele não é hipossuficiente à tecnologia que a gente tem hoje, justamente efetivando esses cadastros, onde ele informa e-mail, onde muitas vezes o telefone de contato é o Pix daquela pessoa na instituição financeira, ou seja, aquele consumidor ele tem acesso a todos esses meios virtuais. Então, sim, por isso se utiliza hoje em dia, sim, a comunicação da dívida através de e-mail e SMS. E eu diria que hoje em dia o mais comum pode ser a ferramenta do e-mail. O mais comum é o e-mail. O WhatsApp ainda não entrou nesse. Não, 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 ainda não está com a adesão tão grande. É tá. mais, assim, questões de dados que são cadastrados mesmo perante o credor. Agora, você falou em e-mail, o mais usado é o e-mail. A gente vive uma questão de segurança e privacidade de dados, de informações, e recebemos a todo momento, tanto eu quanto você, ou quanto qualquer brasileiro, notificações que têm como propósito, vamos falar claro, de golpistas, né? É. De que maneira esses órgãos de proteção eles garantem a segurança e a privacidade dessa informação via virtual, de forma virtual? Perfeito. Então, primeiramente, todos os birôs eles têm que estar, né, de acordo com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados, para garantir que aqueles dados do consumidor eles não sejam vazados e cada empresa vai ter a sua política, nos termos da lei, tudo certinho. E sobre a segurança dessa informação, eu poderia até trazer aqui que a comunicação via carta ela pode ser, até certo ponto, considerada menos segura. Porque concorda que uma vez que uma carta é postada via Correios, ela pode ser interceptada por um terceiro? Então, assim, aquele é um dado que de fato é sensível porque ele não vai estar sendo tratado em todo o percurso
com acompanhamento adequado. Já o e-mail, você só pode acessar via login e senha, que é senha pessoal intransferível, e a partir do momento que você aceita receber essas notificações pelos birôs de crédito, sejam eles quais forem, você vai estar garantindo que aquele é um procedimento seguro. Então, também é muito importante, antes de clicar, isso vale para qualquer situação, antes de clicar em qualquer link ou acessar qualquer site, verificar a autenticidade dele. Hoje em dia, muitos sites já têm o símbolo de oficial nos sites, então ele informa que é uma empresa segura. De repente, você pesquisar aquele CNPJ que está sendo informado no site, que você está vendo a informação, de repente não é o site daquele birô de crédito, não é o CNPJ dele. Então, isso também é uma medida de segurança. É a gente tentar sempre acessar o universo online com calma, para você poder ver os pormenores, todas essas informações, conferir a autenticidade através de e-mail, de CNPJ, tentar verificar Uhum. se tiver qualquer link suspeito, qualquer link pedindo senha, a gente já sabe que tem alguma coisa estranha. E para tirar a dúvida, você também pode entrar em contato diretamente com o credor daquela dívida, para saber se de fato existe uma dívida e etc. Eu preciso dar permissão para o birô de crédito para ele me mandar essa comunicação de forma virtual ou não? Isso. Uma vez que se aquela dívida em específica for solicitada no birô de crédito A, porque a gente citou aqui quatro, né? Por exemplo, cada birô de crédito ele tem o seu banco de dados. Então pode ser que uma dívida ela exista em um banco de dados que não exista nos outros. Então, por exemplo, uma dívida existe no SPC que não existe na Serasa. E isso se dá única e Uhum. exclusivamente por vontade do credor. Então, uma vez que aquela dívida consta no birô de crédito A e a pessoa possui um cadastro com login e senha que informou todos os seus dados, sim, você vai ter que dar aquele prévio aceite aos termos e condições de uso e com certeza nos termos vai constar uma previsão de aceitação de comunicação via esses canais, de telefone e e-mail. Agora, você comentando aí, pode estar em um birô e no outro não. O credor pode colocar nos todos os birôs, se ele quiser, ele tem essa faculdade de fazer Sim, isso? Pode. Então, a mesma dívida pode, eu pode. posso estar em todos os birôs. Mas, se eu não me engano, pela lei, a lei do cadastro positivo, né? Eu não me lembro o número da lei, É era 11.000. 12 mil, não era 12 mil alguma coisa? Não, 12.414. É, pronto. ele diz que os bancos de dados têm que compartilhar todas essas informações, mas são só as informações, ou são só os dados do consumidor, ou ele tem que compartilhar também essa questão de dívida, né? Que a dívida está aberta. São as duas coisas que ele tem que compartilhar? Não, então, em tese, cada balcão, cada birô de crédito, ele é responsável pela atualização dos seus próprios dados. Então, é essa questão. Se em um birô, sei lá, o credor informou que João teve uma inadimplência de R$ 5 e ele colocou essa informação no birô A e no birô B. Mas para o birô B, ele informou que aquele consumidor acabou pagando. Então, o Birô B foi lá, recebeu a informação e atualizou o cadastro. Mas o Birô A não recebeu a informação de volta do credor, ou recebeu e acabou atrasando na retirada e atualização desses dados. Então, única e exclusivamente esse balcão vai ser responsável por essa atualização de dados. Então, em que pese muitas vezes os consumidores acharem que estão em todos os birôs de crédito ou pegarem consultas desatualizadas desses birôs, pode ser que aquela informação lá ela já tenha mudado e o birô de crédito acabou atrasando ou o credor não informou para o birô. E aí a informação ficou desatualizada. Entendi. E voltando no tema segurança, quando o Bureau de Crédito emite essa notificação, ele chega a colocar nela um código de barras para o pagamento ou não? Não, Não. aí que tá. Os birôs de crédito, eles funcionam meramente como depositário de informação. Então, o birô de crédito, ele não é responsável por cobrar um pagamento e receber esse pagamento, porque o credor não é o birô. O credor é exatamente a empresa credora. Então, ele funciona só como uma intermediação e um depositário de informações.
Então, credor pede a inclusão, Bureau de Crédito comunica e o consumidor paga ao credor, que posteriormente vai apenas comunicar ao Bureau, olha, foi pago, pode baixar. Então, o caminho do consumidor, a hora que ele recebe essa notificação, ou seja, na hora que ele é notificado de que essa dívida está em aberta e que já foi comunicado aos bureaus de crédito que essa dívida está aberta, ele deve procurar o credor dele. Perfeito. E isso, é esse o caminho, ele deve procurar o credor dele. E aí isso é bom também em relação à segurança. Se ele receber alguma notificação que já vem um código de barra ali para ele pagar, ele foge disso, né? Porque aí ele com certeza está caindo num golpe, é isso, né? Perfeito. E em relação a código de barras também, hoje em dia eu tenho conhecimento que os bureaus de crédito, alguns, possuem validador de boletos. Então, se você precisar fazer parte de algum programa desses bureaus de crédito, que geralmente tem feirão e esses programas de acordos, que é, de fato, uma intermediação de pagamentos, onde tem uma oferta de acordo, pode ser disponibilizado o boleto no seu login e senha, mas o beneficiário sempre será o credor. Então, aí é mais um meio de você verificar. Se for o caso de você estar negociando uma dívida através de feirões dos bureaus de crédito que possuem uma emissão de boleto, que é diferente de uma dívida meramente negativada, é diferente, é um outro âmbito. Nesse caso, você confere o beneficiário, você entra no validador de boletos daquele bureau de crédito, coloca os dados de boleto e aí vai dizer se boleto existe, esse boleto não existe, ou o beneficiário é uma pessoa que eu nunca ouvi falar. Então, também tem essa possibilidade. Uma vez negativado, ainda assim eu posso quitar a dívida, né? Sim, perfeito. E aí, só vou sair desses bancos de dados, desses cadastros, né, de inadimplência, se eu quitar essa dívida. E você tinha falado logo no começo do nosso bate-papo que existe um tempo para isso, né, para os birôs tirarem o nome, a marquinha ali de que aquela pessoa é inadimplente. Mas ele depende do credor informar, né? Isso. Então, qual é o prazo que o credor tem para informar para o birô e qual é o prazo que o birô tem para tirar do cadastro? Pronto, perfeito. A gente tem, eu até anotei aqui o enunciado 548 do STJ, que ele diz expressamente: incumbe ao credor, ou seja, ele já deixa claro que é uma obrigação do credor, a exclusão do registro da dívida em nome do devedor do cadastro de inadimplente no prazo de 5 dias úteis da efetivação do pagamento. Então, o credor solicitou a negativação do consumidor, o consumidor foi informado, ele tem aquele prazozinho que cada bureau de crédito vai determinar, 10, 15, 20 dias para adimplir. Não adimpliu, foi de fato negativado, entrou em contato com o credor, pagou, aí o credor tem 5 dias para informar o bureau que aquela dívida foi adimplida. E aí o birô tem 5 dias também para tirar ou não? Isso somaria 10 dias ou não? Pronto, ele não tem essa determinação, pelo que eu vi aqui, confirmei. Essa determinação ela é específica para o credor. E como cabe ao credor manter as informações atualizadas, então essa obrigação ela decai para cima do credor mesmo. A obrigação do birô, nesse caso, seria não manter as dívidas que são vencidas há mais de 5 anos, que são aquelas dívidas prescritas. Então, a negativação ela pode ficar lá até que o credor informe a adimplência daquela dívida e aí sim solicite a exclusão. E o consumidor tem que correr com isso, né? O consumidor inadimplente, porque isso daí vai entrar no score dele, vai impactar o score dele e, consequentemente, a busca por crédito no mercado. E aí, sobre isso, significa que se ele ignora essa notificação da dívida dele, ele pode trazer para ele uma série de questões, uma série de problemas, né? Uma delas é essa agora que eu falei, abaixo no score, né? Abaixo da nota no score e, consequentemente, a negativas de novos créditos. Isso realmente pode acontecer? Sim, pode acontecer, porque uma vez que aquele consumidor
teve a inadimplência inicial da dívida, ele foi comunicado dessa inadimplência, ele teve uma oportunidade de contestar, inclusive, porque pode ser que ele não reconheça aquela dívida, então caberia a ele entrar em contato com o credor para saber de onde veio essa dívida, a origem, caso ele não conheça. E se mesmo assim, após passar desse prazo, ele permanecer negativado, ele não tentar fazer uma negociação com o credor, então aquele nome vai ficar ali negativado nos birôs de crédito e, de repente, se ele tentar conseguir um financiamento de imóvel, de veículo, ou tentar fazer qualquer relação comercial com as empresas, pode ser sim que, a critério delas, ele tenha alguma negativa. Isso claramente não vai ser critério do birô, né? Será critério da instituição financeira que vai aceitar ou não aquela solicitação de crédito por parte do consumidor inadimplente. Aí você tocou num ponto aí super importante, que eu sempre recebo questionamentos aqui no site, que é, eu recebi a notificação, mas não é minha dívida. O que eu devo fazer? Perfeito. Nessa notificação, ela deve constar todos os dados da dívida, então contrato, credor, valor e data de vencimento. Vai constar também aquele prazo que a gente falou, que vai ser estipulado pelo birô, e vai constar também o contato do credor. Ou seja, em caso de desconhecimento dessa dívida, já tem a previsão no comunicado dos birôs para você entrar em contato com o credor. Então, vai ter, de repente, um e-mail de saque, um telefone. É para o credor que você tem que buscar saber a origem ou contestar dentro desse prazo também que é comunicado. E é possível fazer toda essa contestação dentro desse prazo que eles dão, porque, de repente, é um processo, né? E processos têm Pois é. burocracia e a gente nunca sabe. E aí corre o risco. A dívida não é dele, ele foi notificado, ele não conseguiu, durante esse período, comprovar que não era dele a dívida e o nome dele é negativado. Ou seja, quando eu sou negativada indevidamente, quais são os meus direitos? O que eu posso fazer nesse sentido? Certo. Infelizmente pode acontecer de fato. Como eu disse, o primeiro passo é o consumidor correr para entrar em contato com o credor, fazer de repente uma reclamação via saque, trazer ali a informação de que ele nunca teve uma relação comercial com aquele credor, ou que ele desconhece, ou então que de repente aquele dado nunca foi dele. Primeiro passo é entrar em contato com o credor pelos meios de comunicação disponíveis no site ou aqueles que foram informados na comunicação. De fato, esse é o primeiro passo. Feito isso, infelizmente passou o prazo, o nome foi negativado, você ainda pode sim tentar negociar essa questão, entrar novamente, mesmo que o seu nome tenha sido negativado. E se você não conseguir resolver, infelizmente a gente tem os canais judiciais que o consumidor pode tentar buscar o seu direito judicialmente. Mas a gente gosta de ressaltar que é importante, antes de chegar nesse ponto, você tentar resolver administrativamente a questão. Tá, e aí alguém fez compra no meu nome, não pagou. Porque meus dados, como de muita gente, estão aí, né? Estão liberados. É, Já emitiram até cartão no meu nome, né? Então, e e aí você. é, Como você prova, se tudo são seus dados, como você prova que essa compra não foi feita por você e eu vou ter meu nome negativado por algo que eu não comprei, que eu não consigo provar que eu não comprei, porque alguém usou meus dados para isso? Perfeito. Judicialmente, a gente tem o mecanismo da inversão do ônus da prova, né? Então, quando para o consumidor ficar muito difícil provar que não foi ele, judicialmente ele pode obter esse mecanismo da inversão do ônus da prova, que vai fazer com que o juiz, se deferir esse pedido, ele determine que então o credor informe e comprove com meios de prova cabíveis no direito que de fato aquela contratação foi feita. Então, se for muito ruim para o consumidor provar isso, se de repente, eu tive meu cartão roubado, mas eu tenho um boletim de ocorrência que informa. Perfeito, isso já é um meio de prova para que você dizer que naquele dia da compra você já estava sem o seu cartão, ele tinha sido roubado. Então, existem essas oportunidades, mas se você não conseguir de forma alguma provar, judicialmente você tem esses mecanismos que podem chegar a essa conclusão, né?
Tá, e agora o momento que eu nem sei que emitiram um cartão de crédito, porque se roubaram, tudo bem, você vai fazer, Isso. mas se emitiram um cartão no meu nome e eu nem sei, começaram e fizeram compras e não pagaram no meu nome, quer dizer, eu nem tenho esses documentos, eu tenho que rodar mais ainda, né? Quer dizer, fazer um puto esforço para realmente provar que eu não sou eu ali, né? Isso, exatamente. Desse bate-papo todo, o importante é que o consumidor saiba que essa notificação, ela pode ser feita não só, ela pode ser feita de forma virtual, não só por papel, né? E um dado aí super importante que você colocou é que nessa notificação não vem código de barras para pagar nada. O consumidor que Exato. recebeu ela deve procurar aquele credor que está informado ali para fazer o pagamento dessa dívida, renegociar o que ele conseguir fazer. Mas ele toma cuidado com isso, né? Acho que esse é um ponto muito É. importante, que eu vejo aqui, eu leio muito sobre isso e sempre vejo o consumidor falando, mas eu paguei. Veio ali no código de barra junto com a notificação, ou seja, isso não existe mesmo, Pois né? é, não. Não. Porque, de fato, o birô de crédito ele só vai depositar uma informação, ele não vai receber pagamento, entendeu? Ele vai ser meramente um depositário. Então, se vier algum boleto para pagamento, ele tem que ser enviado pelo seu credor e ele tem que constar como beneficiário esse credor. Qualquer coisa fora disso, desconfie. E se você receber um aviso via modo virtual, aí de modo virtual, acreditar que aquilo realmente, seguindo, claro, os padrões de segurança, que aquilo realmente é uma comunicação que você Válida. está inadimplente, que você tem que tomar providência com relação a essa inadimplência, né? Exato. Não descartar porque estou acostumado a receber só por correio, só por papel, não. É. Você O pode maior receber. interessado é o consumidor, né, nesse caso. Então, se ele achar estranho, entre em contato via das dúvidas. Na própria comunicação vai ter essa orientação. Se você desconhecer a origem ou mais informações, contate o credor. Então, via das dúvidas, contata o credor. Tá, e acho que é um outro dado bem interessante que você colocou, que uma vez paga a dívida que já está negativada, a empresa credora, a empresa que comunicou o Bureau de Crédito, tem um prazo de 5 dias para comunicar ao O Bureau de birô de crédito. que aquilo está quitado e que tem uma decisão do STJ, se não me engano, tem uma decisão do STJ falando também a respeito de prazos de que não, eu estou confundindo com outra decisão. A decisão do STJ, que é uma decisão do STJ que eu vi, é que a negativação tem que ser a data de vencimento da dívida, né? Isso, conta a partir dessa data. Os 5 anos, né? Os 5 anos é a partir Exato. da data do vencimento da dívida. Então, se uma venceu em junho de 2024, é 5 anos de junho de 2024. Se a outra venceu em julho, Perfeito. ano de 2020, de julho de 2024. Ela sempre conta. Não é juntar o credor não pode juntar todas as parcelas numa mesma data e definir, não. Isso. Cada uma tem a sua, né? É isso. Cada data de vencimento tem a sua. Isso é importante também para, se for o caso do consumidor querer postular judicialmente, ele saber que ele tem um prazo para ir atrás disso, né? Judicialmente, que seria esses 5 anos a partir do vencimento da dívida. Então, se uma dívida venceu em maio de 4 anos atrás e hoje, em junho, ele quiser ingressar com a ação, certamente vai estar culminada pela prescrição dessa dívida. E aí significa que se uma venceu em maio, outra venceu em junho, uma parcela venceu em maio, junho, julho, agosto, cada uma dessas parcelas ele vai ter uma negativação? Vai ser uma para cada parcela, é isso? Exato, exatamente. Uma Não para é cada, não é a soma. Então, uma se eu só. tenho 5 dívidas com o credor A, ele vai juntar tudo, me informar único? Não. Vão ser 5 negativações, se o credor solicitar 5 negativações, cada uma constando o valor, contrato, vencimento de cada dívida em específico. Isso é muito interessante, porque isso dá tanta confusão. É muito interessante a gente dizer isso para o consumidor, porque isso é muito Sim, confuso na cabeça dele, né? Ele não tem essa clareza de que cada parcela vai ser uma negativação, que cada parcela, que não pode somar todas as parcelas,
e quais são os prazos que ele tem, tanto para negativar, os prazos que ele tem para correr atrás, para não negativar, e os prazos que ele tem para que o nome dele saia dos birôs, caso ele venha pagar. Bem interessante, Marina, gostei bastante. Legal. A É, gente está aqui, é importante mesmo trazer essa informação, né? Porque é um tema muito comum do dia a dia da gente. Então, é importante você ter conhecimento dos procedimentos e ir atrás mesmo, sabe? No fim das contas, nós somos os maiores interessados, né? Em saber direitinho das normas, dos prazos e procedimentos. com certeza. E assim a gente vai acabar o nosso bate-papo, porque acabou o nosso tempo também, Marina. Eu te Certo. agradeço muito por participar, por trazer tanta informação importante aqui para a gente, tá? Muito obrigada mesmo. Agradeço imensamente também, Angela, pela oportunidade e espero ter esclarecido as dúvidas dos consumidores também. Bastante, bastante. E assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta. Conversamos hoje com a Marina Freire, ela é advogada especialista em direito do consumidor do escritório Martorelli Advogados. E o nosso tema do nosso papo hoje foi sobre notificação de inadimplência de forma virtual, mas a gente acabou falando de um monte de outras coisas aí que envolve inadimplência também, que envolve a inadimplência também. E a gente volta na próxima semana. Até lá!